continuamos falando sobre os protestos antirracistas que acontecem nos Estados Unidos. Quem nos acompanha agora é a Juliana Moraes, que é da Rede pela Democracia no Brasil. Olá, Juliana, tudo bom? Oi, tudo bom, Thalita? É um prazer participar do bate-papo com vocês. Prazer é nosso, Juliana. Juliana, você mora inclusive em Washington, mas está em São Paulo agora nesse momento e tem acompanhado toda a movimentação nos Estados Unidos, esses protestos antirracistas que acontecem desde a morte de George Floyd e também o jeito que Trump escolheu para lidar com tudo isso que acontece no país, né? Que não se abre para o diálogo e, ao contrário, tenta reprimir e quer botar exército nas ruas. Como que você tem visto tudo isso que acontece no país? Olha, eu vejo isso com um pouco de preocupação e, ao mesmo tempo, muita admiração pelas pessoas em Washington, muitos deles meus amigos. Inclusive, antes da gente começar a conversar aqui, eu conversei um pouco com o Sean Blackmon, que é um grande amigo meu. Ele faz parte do Black Lives Matter e de um projeto que se chama Stop Police Terror Project, que é o projeto para parar com o terror da polícia. E foi muito bacana conversar com ele, entender um pouco a questão de como nós, brancos, latinos brancos, podemos tirar vantagem do nosso privilégio para não que nós podamos representar a luta racial, a questão da desigualdade racial, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, mas como a gente tem que estar em conjunto, tirando vantagem desse privilégio para ficar em solidariedade com todos. E quando eu falo a questão da preocupação, agora mesmo conversando com o Sean, ele me contou que teve várias balas de borracha atirada a ele, acertou uma amiga dele, que ficou sangrando pra caramba a perna e tal. E isso foi durante o dia. Né? Não sei se todo mundo aí tem acompanhado, mas no domingo o Trump basicamente ameaçou a sociedade com a lei marcial, que é a martial law, que no caso dá mais autoridade para ele pode colocar os militares nas ruas. E, em teoria, esse curfew, esse toque de recolher, deveria começar às 7 da noite. Só que ele começou ele e sua administração, né, começou a tirar a bala de borracha e gás lacrimogêneo na multidão já às 6h28 da tarde. Então, ele começa muito antes. E nos dias anteriores, a prefeita de Washington, D.C., a Mara Bowser, ela estava colocando o curfew das 11 da noite às 6 da manhã, né? Então assim, a questão que vem nos preocupando também é essa agressividade policial junto a pessoas que estão exercitando a primeira parte da Constituição, que é a liberdade de expressão, na Constituição americana. E isso tudo em meio a uma pandemia, os Estados Unidos com maior número de mortes, né, pela Covid-19. Eu queria saber o que você tem percebido em relação às pessoas mais próximas a você que moram nos Estados Unidos, sobre essa disposição de, mesmo nesse momento de pandemia, ir às ruas, porque entende que é um momento importante de se colocar em relação a esse Estado racista. Excelente ponto. Eu acho que a questão da admiração ela é ainda maior, né? Especialmente quando a gente viu aí também no domingo à noite, numa rua ali cerca da Casa Branca, que os militares e a polícia estavam apertando, limitando a caminhada das pessoas, dos protestantes pacíficos, e estavam, né,
jogando gás lacrimogêneo e tantas outras coisas, e um morador dessa rua residencial abriu a porta da casa dele e abrigou por mais de 4 horas, 5 horas, foi toda a madrugada, um grupo de 80 pessoas. Então, no contexto da pandemia, muito... É intenso a gente ver esse tipo de coisa, né? Porque a gente, como sociedade, a gente precisa entender que as consequências do isolamento imposto corretamente pela pandemia, ele afeta muito mais a classe trabalhadora, que no caso no Brasil e nos Estados Unidos, grande parte dos trabalhos mais essenciais são de afrodescendentes, né? São ocupados por afrodescendentes. O pessoal dos mercados, os lixeiros, os garis, né? Eu acho que muita gente não menciona a questão dos garis e eles, sim, são um trabalho essencial, correios e tantos outros. Então, a gente vê a questão do assassinato do George Floyd e de tantos outros que desde a morte dele já foram assassinados, inclusive em protestos, a gente vê que não só essa grande parte da população vem sofrendo as mais duras consequências da pandemia, elas também, no momento que tiveram que sair na rua por outras razões, no caso do Floyd, ele não estava trabalhando nesse momento, corre risco de vida. Então, a questão da pandemia, ela é só, como falam em inglês, né, a cereja do bolo para a questão dos riscos que correm a população negra, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos e tantos outros lugares do mundo. Então, é mais uma camada de tensão para a vida deles, né? E esse assassinato, ele mostra isso, ele mostra que com o Estado policial, ele ameaça a vida dos afrodescendentes em muitos lugares. Juliana, agradeço demais o que você traz aqui para a gente, as reflexões que você traz para a gente. Muito obrigada pela participação. A Juliana, que é da Rede pela Democracia no Brasil e mora nos Estados Unidos há bastante tempo, agora está em São Paulo nesse momento. Obrigada, Juliana. Obrigada a vocês, um forte abraço.